Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo e hoje vamos falar sobre Lendas de Porto Alegre. A história de Maria Degolada e a Rua do Arvoredo. Maria Degolada. Você provavelmente já ouviu falar no nome Maria Degolada, mas sabe sua história e como ela surgiu? Quase nada se sabe sobre a vida de Maria Franceline Trenes, mais conhecida como Maria Degolada. O que se sabe é que ela tinha origem alemã e ganhava vida com prostituição. Em 12 de novembro de 1899, ela e seu namorado, o soldado da Brigada Militar, Bruno Soares, estavam com seus amigos. Estavam fazendo um piquenique no Morro do Hospício, que fica perto do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Em certo momento, o casal se afastou dos amigos e tiveram uma discussão. Maria atacou seu namorado com um pedaço de lenha e depois com um cano de ferro. E logo após isso, seu namorado cortou o pescoço dela com uma faca, surgindo assim seu apelido Maria Degolada. Seu assassinato ganhou grande destaque e, pela brutalidade envolvida, causou horror na população. O soldado foi preso e provavelmente assassinado na cadeia. Devido a ser muito antigo o caso, muitas versões da história circulam por aí, e logo os locais passaram a venerá-la. E no local da morte de Maria foi erguida uma capela em sua homenagem, a identificando como Nossa Senhora da Conceição, por isso também sendo chamada de Maria da Conceição. A passagem de prostituta a santa não é inédita na tradição católica, e segundo o antropólogo José Carlos Pereira, ela faz parte do grupo das chamadas Santas do Cemitério, entre aspas, que corresponde, na maioria dos casos, e alguém que sofreu morte violenta, seja por acidente, assassinato ou tortura seguida de morte. Seus devotos a consideram uma santa milagrosa e dizem que ela não era uma prostituta, mas uma moça de boa família. Mas a tradição diz que ela não atende preces de policiais. Seu nome batizou o antigo morro do hospício de Morro da Maria Degolada, que se formou uma comunidade, a Vila de Maria da Conceição, onde haviam pessoas que seguem uma espécie de culto para a santa. O folclore que a cercou desde o início continua em desenvolvimento, e novas versões sobre seu assassinato continuam a surgir, acrescentando muitos detalhes fantasiosos sobre sua vida. Ao mesmo tempo, sendo morta por um policial, ela se tornou um símbolo de resistência contra a exclusão social e a opressão do poder público. Nessa comunidade pobre que se autodefine como perifécia e marginal, em alguns pontos da cidade, a lenda se confunde com a história da loira do banheiro, em que se for falado por 3 vezes o nome de Maria em frente ao espelho, ela aparecerá. A Rua do Arvoredo. O crime da Rua do Arvoredo é um fato verídico que aconteceu entre 1863 e 1864 na cidade de Porto Alegre. A prática incomum dos crimes era feita da seguinte forma: os acusados atraíam as vítimas para matá-las e provavelmente desfaziam de partes dos corpos, produzindo linguiças de carne humana para serem vendidas em um açougue na cidade. 3 pessoas estavam envolvidas na execução desses crimes: o brasileiro José Ramos, sua esposa húngara Catarina e o açougueiro alemão Carlos Klausner. Apesar de se tratar de um caso real, ela ainda está presente no imaginário popular local, fazendo com que se tornasse uma espécie de lenda urbana da cidade. Aparentemente, a sequência de assassinatos começa em 1863. José conhece Catarina em locais públicos frequentados pela elite da cidade e analisavam quais seriam as potenciais vítimas. A preferência era por imigrantes alemães, visto que Catarina não falava muito bem o idioma português. Após a escolha da vítima, Catarina a seduzia e marcava o encontro no Beco da Ópera, a atual Rua do Uruguai, e as levava para a casa do casal, onde as vítimas tinham seus pertences roubados e eram degoladas, esquartejadas e descarnadas. A carne
era transformada em linguiça e vendida no açougue de Carlos Klausner. Segundo depoimentos da época, Carlos havia sugerido a José a fabricação de linguiças com a carne dos assassinatos, como forma de encobertar qualquer evidência dos crimes. Já o osso era dissolvido em ácido ou cremado. Embora o número exato das vítimas seja um mistério, existem provas que 6 pessoas foram mortas. Em 1863, uma série de desaparecimentos começou a repercutir pela cidade. Isso despertou a opinião pública. Com isso, as autoridades começaram a ser pressionadas. Isso assustou Carlos e ele decidiu se mudar para o Uruguai, pois dizia estar infeliz em Porto Alegre. Assim, José, com medo de perder seu parceiro de crimes, o matou e escondeu o corpo no quintal da sua casa. Logo depois, o casal assumiu as posses de Carlos, e quando perguntavam sobre o açougueiro, eles diziam que ele havia vendido a loja e a casa para eles. Mas o negócio se desandou devido ao desconhecimento de Catarina e José na fabricação de embutidos. A confirmação dos crimes começou no ano seguinte, em 1864, com o desaparecimento do caixeiro viajante José Ignácio e do comerciante português Januário Martins, que foram vistos no dia anterior na casa de José Ramos, na Rua do Arvoredo. Sendo convocado para dar esclarecimento à polícia, José havia dito que eles dormiram em sua casa e depois foram para São Sebastião do Caí. O delegado, insatisfeito com as explicações, no dia seguinte foi revistar a casa e achou vários indícios dos assassinatos, ao encontrar pertences pessoais das vítimas conservados como uma espécie de souvenir. Ainda durante a revista, foram encontrados vários pedaços de um corpo humano em decomposição no porão da residência, sendo identificado como pedaços de Carlos, o dono do açougue. No poço da residência, foram encontrados os corpos mutilados de Januário e José Inácio. Catarina havia sido presa por outros crimes e decidiu confessar que na casa foram feitos 6 assassinatos e que dos corpos foram feitos linguiças pelo açougueiro Carlos. José foi condenado à pena de morte por enforcamento pelos seus crimes. A pena depois foi acumulada como prisão perpétua e Ramos negou os crimes, até sua morte, internado na Santa Casa de Misericórdia em 1893. E Catarina foi novamente presa, porém agora como cúmplice, condenada a 13 anos de prisão. Obrigado por assistir.